Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor no livro de Esdras, no capítulo 4. Nós estamos dando continuidade à série de sermões neste livro. Vamos relembrar rapidamente o que vimos até aqui. Vimos que após 70 anos no cativeiro babilônico, os filhos de Israel retornaram à terra da promessa por meio de um decreto de Ciro, rei da Pérsia. Nesse decreto, Ciro estabeleceu que ao chegar em Jerusalém, os filhos de Israel deveriam reedificar o templo de Deus lá em Israel. Então, esse templo havia sido destruído por Nabucodonosor e agora Ciro determina que os filhos de Israel voltem a Jerusalém e reedifiquem esse templo. E sob o comando de Zorobabel, de Jesua, com esse objetivo impresso em seus corações, as famílias dos israelitas, elas partem para Jerusalém, devidamente ordenadas, todos com os seus nomes inscritos nos livros. Esse foi um dos cuidados que os líderes tiveram naquele momento, para que pudessem ter o controle minucioso do povo, e de fato assim aconteceu. De maneira que aqueles cujos nomes não eram encontrados devidamente registrados nesses livros eram separados até que a causa fosse resolvida, fosse selecionada. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os que vieram lá, diz lá em Esdras, no capítulo 2, no verso 59, os que vieram de Tel Malá, Tel Arsa, Querube, Adã e Imer. Esses não puderam provar as suas famílias e a sua linhagem, que eles pertenciam, que a sua linhagem eram de Israel. Assim como os filhos dos sacerdotes, lá no capítulo 2, no verso 61, diz que os filhos de Abias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele, ou seja, isto é, de Barzilai. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Essas pessoas, elas foram impedidas de comerem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim, trazendo assim a revelação da parte de Deus para solucionar esse impasse. Já em Jerusalém, estando na cidade, os filhos de Israel, eles deram início à reconstrução do templo. E essa reconstrução, ela começou pelo altar. Nós falamos sobre essa questão. Até mesmo antes dos fundamentos do templo serem lançados, o altar de sacrifício foi erigido e ofertas ao Senhor passaram a ser oferecidas naquele lugar. Em seguida, os fundamentos, os alicerces do templo propriamente dito foram lançados e algo curioso aconteceu. Vendo os fundamentos do templo, alguns de entre os israelitas que eram remanescentes, os mais velhos, que viram o primeiro templo construído por Salomão, contemplaram a formosura e glória daquele templo, se entristeceram e choraram muito ao comparar o primeiro templo com aquele que estava sendo agora construído, com o segundo templo. Apesar que esse segundo templo estava apenas no começo, apenas no início, os fundamentos estavam sendo lançados. Contudo, os demais israelitas, mesmo sabendo que por meio de relatos acerca do esplendor do primeiro templo, como ele era glorioso, eles se alegravam e louvavam a Deus cantando: o Senhor é bom
a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E assim nós concluímos o capítulo de número 3. Esse, portanto, é um breve relato daquilo que vimos ao longo desses 3 primeiros capítulos. Hoje nós refletiremos no capítulo de número 4. E a fim de obtermos uma maior compreensão, nós dividiremos esse capítulo em 4 partes. Na primeira, analisaremos a proposta de unidade feita pelos povos da terra e a resposta dada pelos filhos de Israel. E isso nos versos 1 a 3. Em seguida, analisaremos a oposição contínua e deliberada empreendida por aqueles povos contra os filhos de Israel, isso nos versos 4 e 5. Na sequência, veremos a estratégia usada pelos inimigos para que os filhos de Israel não obtivessem êxito na reconstrução da casa do Senhor, e isso nós veremos nos versos 6 a 23. Perceba que aqui já estamos qualificando esses povos, chamando-os de inimigos dos filhos de Israel. E por último, irmãos, falaremos acerca da paralisação temporária da reconstrução do templo no verso 44 e assim concluindo esse capítulo de número 4. À medida que formos expondo o texto, nós leremos a passagem bíblica. Vamos, portanto, à primeira parte, que é a proposta de unidade feita pelos povos da terra e a resposta dada pelos filhos de Israel. Acompanhe a leitura na Bíblia, no verso 1 até o verso de número 3. Verso 1 diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias, eles disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Verso de número 3. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. No capítulo 3, vimos que ao erguer o altar, já havia alguma oposição daqueles povos. Você chega a essa conclusão porque o verso 3 do capítulo 3 diz que os filhos de Israel firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras. Ou seja, quando eles voltaram da Babilônia, a cidade estava povoada com outros povos que foram colocados lá por Esaradom, rei da Síria. Basta você olhar para o capítulo 17 do livro dos reis, do segundo livro dos reis, no verso 24, e lá está escrito: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Culta, de Ava, de Atade, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Esses povos se misturaram aos judeus que haviam em Jerusalém. Não foram todos que foram levados cativos, alguns permaneceram em Jerusalém. Então esses povos se misturaram a esses judeus e se tornaram um povo misto, uma raça mista,
Daí a tão conhecida expressão samaritanos, que vemos muito no Novo Testamento. Era uma raça mestiça. E foram eles que se dirigiram até Zorobabel, Jesua e os demais líderes e fizeram uma proposta de unidade quando disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Aparentemente seria uma ótima coisa. Em tese, os filhos de Israel não precisariam mais se amedrontar, até porque juntos todos seriam um na reconstrução do templo. E aqueles povos, eles estavam dispostos a adorar, a sacrificar ao Deus de Israel. Não foi isso que eles propuseram? Veja no verso de número 2: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Só que o texto bíblico nos informa no verso seguinte, no verso de número 3, que Zorobabel, Jesua e os demais cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel. É interessante que, quando comparamos a atitude de Zorobabel, Jesua e dos demais líderes dos filhos de Israel, com o início do primeiro verso desse 4º capítulo, a princípio parece haver uma contradição na narrativa. Porque no verso 1 somos informados que esses povos eram adversários dos israelitas. Só que no verso 3, a postura deles não é uma postura de adversário, e sim de amigos. A postura não era de separação, e sim de união. Deixai-nos edificar convosco, buscaremos a vosso Deus, também já lhe sacrificamos. Mas a resposta de Zorobabel, Jesua, essa sim não é nada amistosa, muito pelo contrário. Eles são rudes e, por que não dizer, indelicados. Veja que o texto bíblico no verso 3, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus, nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel. Não queremos vocês conosco, não aceitaremos a ajuda de vocês, nós é que edificaremos ao Senhor, vocês não. Mas não há contradição alguma nessas narrativas. O que acontece é que tanto no capítulo 3, no verso de número 3, quanto no capítulo 4, no verso 1, a narrativa ou a narração descreve aqueles povos como povos que impunham terror e medo sobre os israelitas e, consequentemente, eram seus adversários, porque eles eram contrários aos ideais dos filhos de Israel. E aqui, no verso 3 desse 4º capítulo, eles são rejeitados por Zorobabel, por Jesua e os demais líderes judaicos, por conta dos ideais do Deus dos filhos de Israel. Os irmãos entendem? Para os filhos de Israel, a reconstrução do templo ultrapassava os limites da construção física e adentrava na esfera espiritual.
A obediência, o culto, a adoração, a união a Deus. Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel. Percebam, irmãos, nós temos aqui a rejeição ao jugo desigual em termos de culto, de adoração. Israel tinha um único Deus e era somente a ele que os israelitas adoravam. Já os samaritanos possuíam vários deuses e a esses deuses eles adoravam. Se você olhar mais uma vez para o capítulo 17 do segundo livro dos Reis, lá está escrito acerca desses povos, quando eles entraram lá em Jerusalém para habitar na cidade. No verso 29 do capítulo 17 diz: porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades que habitavam, e os puseram no santuário dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os Aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os Sefarvitas queimavam os seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Isso explica o porquê da resposta dada por Zorobabel e demais líderes de Israel. Nada tendes conosco, porque embora eles se propusessem a sacrificar a Deus, eram idólatras. E na verdade não temiam a Deus coisa alguma. Eles tinham medo de morrer, como muitos deles já haviam morrido tragados por leões, por não cultuar ao Senhor da forma correta, e por isso eles sacrificavam a Deus. Suas intenções não eram puras. Sabe, irmãos, às vezes nos deparamos com tantas tentativas de grupos religiosos dos mais diversos segmentos, dizendo: temos que nos unir, dar as mãos, só existe um Deus, todos nós fomos criados pelo mesmo Deus, podemos cultuar juntos. Aparentemente parece tudo muito bonito, muito correto e bom. Mas eu lhes digo que a maioria das vezes que essas propostas aparecem diante dos filhos de Deus, junto com elas vem a idolatria, a violação dos mandamentos do Senhor, a descentralização do culto, isto é, um culto voltado para o homem e não para Deus, a minimização do peso das verdades centrais das Escrituras e a supervalorização de práticas estranhas, contrárias à palavra de Deus. Essas questões devem ser sempre analisadas, observadas, e a resposta da igreja deve ser sempre: nada tendes conosco nesta obra. Isso porque Deus não aceita sincretismo, não aceita um culto segundo as invencionices humanas. Deus não divide sua glória com outrem. Foi isso que ele disse ao povo de Israel por meio do profeta Isaías, lá no capítulo 42, no verso 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isso acontecia com relação aos samaritanos na época de Esdras, nos dias de Zorobabel, assim como acontece em nossos dias.
Tenha certeza disso. Lembremos sempre e nos posicionemos firmemente em tais circunstâncias, porque certamente elas chegarão à nossa porta. Vamos agora à segunda parte. Aqui analisaremos a oposição contínua e deliberada empreendida por aqueles povos contra os filhos de Israel. Os versos 4 e 5, localize em sua Bíblia, eles dizem assim, verso 4: Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Uma vez rejeitados pelos líderes judeus, a máscara daqueles povos cai. Aquela piedade fingida logo é substituída pela maldade que até então estava encoberta em seus corações. O falso desejo de ajudar na reconstrução logo foi substituído pelo desencorajamento, a falsa sensação de aproximação e segurança logo deram lugar à inquietação por parte daquele povo. A maldade e perversidade antes oculta, agora se externaliza. Isso porque ninguém consegue enganar tudo e todos a vida inteira, irmãos. Ninguém consegue. Uma hora a máscara cai. E os limites da perversidade dos corações são expostos, tornam-se claros. Foi exatamente o que aconteceu naquela ocasião. Veja que o verso 5 diz assim: alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Sabe o que isso significa? Significa que eles subornaram pessoas influentes para que chegassem ao rei e o convencesse a obstruir a obra de reconstrução. Porque denominamos essa parte de uma oposição contínua e deliberada empreendida por aqueles povos contra os filhos de Israel. Porque não foi uma investida pontual, algo que se deu ali, naquele momento e por ali mesmo ficou. Não, nesse verso de número 5, ele nos faz enxergar e entender que se tratava de uma oposição contínua, algo deliberado, empreendida por aqueles povos, porque se estendeu por pelo menos 4 mandatos de reis diferentes, de Ciro até Dário. Foi algo sistemático, duradouro, não houve descanso. A guerra agora era explícita e declarada. E isso nos faz refletir acerca de nossa vida espiritual, irmãos. Literalmente nós vivemos uma guerra constante, declarada contra o reino das trevas. E o nosso inimigo é o diabo. Quando Jesus referiu-se a ele lá no Evangelho de João, Jesus disse: ele nada tem em mim. E todos nós estamos unidos a Cristo. Somos o seu corpo e, consequentemente, o diabo nada tem em nós. Contudo, suas investidas contra a igreja do Senhor são constantes, duradouras e sistemáticas. Pode ter certeza disso. O apóstolo Pedro nos ensina em sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não nos enganemos, sejamos todos vigilantes, revistamo-nos de toda a armadura de Deus,
tragamos sempre em nossas memórias as palavras proferidas pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, disse o apóstolo Paulo. Continuemos o texto. Temos nessa terceira parte a estratégia usada pelos inimigos para que os filhos de Israel não obtivessem êxito na reconstrução da casa do Senhor. Essa terceira parte inicia-se no verso 6 e se estende até o verso de número 23. É a mais longa. É importante ressaltar que nesses versos o escritor faz uma breve pausa em sua narração para nos fornecer algumas informações relacionadas às oposições contínuas e deliberadas empreendidas por aqueles povos contra os israelitas, conforme falamos nos versos anteriores, nos versos 4 e 5. E essas investidas, elas se deram ao longo dos anos. Por isso se diz que esses versos, eles fogem à cronologia. Isto é, os relatos contidos nos versos 6 a 23 não ocorreram apenas nos dias de Ciro, rei da Pérsia. Eles perpassam aqueles dias. E aqui no verso 6 está escrito, veja só: no princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Nós já vimos que a investida direta contra os judeus havia sido frustrada, não deu certo. Eles tentaram se aproximar, oferecendo-se para que eles fossem permitido participar da reconstrução e também da adoração a Deus, mas não foram aceitos por Zorobabel, não foram aceitos por Jesua, nem pelos demais líderes. Agora eles montam um plano mais audacioso contra os judeus. Trata-se de uma estratégia usada pelos inimigos para que os filhos de Israel não obtivessem êxito na reconstrução da casa do Senhor. E nessa estratégia, o texto bíblico diz que eles escreveram uma acusação contra os filhos de Israel. É interessante que essa palavra, acusação, ela vem da mesma raiz da palavra usada para Satanás na língua hebraica. A encontramos, por exemplo, no primeiro livro das Crônicas, quando o escritor bíblico fala acerca da ocasião em que Davi fez o levantamento do censo de Israel. E lá está escrito: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo. Satanás é a mesma raiz daquela palavra acusador. E em Apocalipse, no capítulo 12, no verso de número 10, diz assim: então, João escrevendo, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Isto é, Satanás. Então, esses inimigos escreveram cartas acusando, exercendo o papel de acusadores do povo de Deus, acusando os israelitas. Vamos ler rapidamente a partir do verso 7, acompanhe sua Bíblia. Nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate,
Tebeel e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante de Sinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, os outros seus companheiros, Dinaitas, Afarzaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Devaeavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e os outros aquém do Eufrates. Nessa relação são mencionadas pessoas de várias gerações, ou melhor, de várias regiões. Pessoas que foram alocadas na época em que foram colocadas lá em Jerusalém. Isso mostra o quão empenhados eles estavam em fazer com que a reconstrução fosse interrompida. Eles usaram todos os meios possíveis, inclusive o suborno de pessoas influentes na sociedade, para que os seus objetivos não fossem, para que os objetivos dos filhos de Israel não fossem concretizados. E a partir do verso 11, nós temos o conteúdo desta carta enviada por essas várias pessoas, ou esses vários povos que estavam espalhados nas mais diversas regiões. Verso 11 diz assim: o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes, teus servos, os homens daquém do Eufrates, em tal tempo, seja do conhecimento do rei, que os judeus subiram de ti, vieram a nós, a Jerusalém. Eles estão edificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Perceba que a estratégia foi colocar o povo hebreu contra o rei. Embora saibamos que por conta do propósito soberano de Deus, a nação de Israel deveria mesmo ir para o cativeiro. Mas o fato é que em alguns momentos houve verdadeiramente desobediência de Israel. Somos informados, por exemplo, em Crônicas, 2 Crônicas, que Zedequias foi um rei mau e se rebelou contra as determinações de Deus e de Nabucodonosor. E isso foi usado contra os judeus, estrategicamente foi usado. Perceba que nos versos 14 e 15, eles agradam o rei por meio de palavras submissas. Verso 14, agora pois, como nós assalariados, ou seja, comemos do seu sal, ou dependemos do Senhor, ó rei, para podermos viver. A isso está ligada a expressão como somos assalariados. E não nos convém ver a desonra dele, do rei. Por isso mandamos dar-lhe aviso. Não queremos ver o rei ser desrespeitado. É isso que eles estão dizendo. Portanto, o que eles fizeram? Verso de número 15. A fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. De fato, estava lá. Houve momentos na história em que Israel não se submeteu. Em Crônicas está escrito no capítulo 36, no verso 12:
fez o que era mal perante o Senhor seu Deus e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. No verso 13 do capítulo 36 diz: rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Então, eles incitaram o rei para que fosse nos registros e assim constatasse ocorrências dessa natureza e impedisse a reconstrução do templo. Veja o verso 16: nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se edificar ou se reedificar, e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras desse lado do Eufrates. Literalmente, eles envenenaram o rei contra os filhos de Israel. Lembrando, irmãos, que isso se deu de forma sistemática, de forma contínua. Foram anos de tentativas, foram pelo menos 4 mandatos, como já mencionamos, mandatos diferentes, eles tentando, insistindo, até que no mandato do rei Artaxerxes saiu a decisão. Veja no verso 17. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e a seus companheiros que habitavam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates: paz. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Nós estamos agora no verso 19. Ordenando-o eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar e se lhe pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem, a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Essa ressalva aqui é importante, a não ser com minha autorização, é importante para nós, porque ela possibilitou a ação de Neemias mais tarde. A gente vê Deus no controle da história. Nós iremos explorar essa questão em outra ocasião mais tarde. No verso 22, guardai-vos, não sejais remissos nestas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Para o povo da terra, aqueles habitantes, os inimigos dos filhos de Deus, o objetivo havia finalmente sido alcançado. E eles então passam da ameaça à prática. Observe que no final do verso que diz que eles foram apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada, irmãos, os forçaram a parar com a obra. Chegamos assim ao último verso desse capítulo, que trata acerca da paralisação da construção da obra. Verso 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. O que aqueles inimigos dos judeus não sabiam era que aquela paralisação
era temporária. A história não havia acabado. As obras verdadeiramente foram paralisadas, elas pararam. Mas o Deus de Israel não parou. Se você ler o verso 24 atentamente, perceberá que o escritor bíblico diz: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Até o segundo ano. E assim termina o capítulo de número 4. O que esse capítulo tem a ver conosco, irmãos? Isso tudo que nós acabamos de falar. Primeiro, aprendemos que servimos a um Deus que exige exclusividade. E isso deve nos levar à compreensão de que ao longo de nossa trajetória cristã, muito provavelmente devemos dar alguns nãos a muitas propostas que certamente chegarão até cada um de nós. Algumas delas virão disfarçadamente, talvez com uma roupagem religiosa, aparentemente promovendo união e com aspectos, aparentemente bem intencionados. Por essa razão, se faz necessário entendermos que vivemos em um mundo espiritualmente corrupto em todos os aspectos, inclusive no que tange a religiosidade. Saiba que nesses últimos dias, o acusador de nossas almas, Satanás, ele tem se levantado contra a igreja do Senhor. E por incrível que pareça, ele não tem feito tantos alardes. Muito pelo contrário, ele tem usado de algumas estratégias. As religiões, por exemplo, ele tem usado para de alguma forma poder penetrar no meio dos santos do Senhor e causar os estragos que ele puder causar. O ecumenismo, por exemplo, tem sido uma dessas formas, dessas ferramentas. É tão comum vermos pessoas de diferentes credos se aproximarem da igreja com um discurso bem elaborado de unidade, de comunhão, de adoração a um único Deus. Cuidado, igreja, porque o apóstolo Paulo, mediante inspiração divina, disse aos irmãos de Corinto: não é de admirar que porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Muitas vezes, ao nos depararmos com determinadas propostas transvestidas de boa aparência, de união, de adoração, precisamos dizer assim como disseram Zorobabel, Jesua e os demais líderes dos filhos de Israel: nada tendes conosco. Deus é santo e nos chamou à santidade para sermos um povo separado, única e exclusivamente para Ele. Portanto, meus irmãos, cuidado com as propostas e circunstâncias que surgem diante de vocês. Não se iludam com belas palavras, nem atentem para as aparências, para a falsa piedade. Fitem os olhos nas escrituras sagradas, olhem para Deus. Outra observação que quero pontuar com os irmãos é quanto aos sofrimentos e perseguições que passamos ou passaremos quando estivermos ou enquanto estivermos neste mundo. Estejamos certos de que muitas vezes o inimigo se levantará contra a igreja do Senhor, e algumas dessas vezes ele agirá com muita fúria contra a igreja, usará todos os meios possíveis e imagináveis para fazer com que a igreja do Senhor, os crentes, não vivam segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Ele nos acusará diante das autoridades.
E usará até mesmo essas autoridades, que por sua vez usarão meios, decretos, leis, projetos de leis, fazendo o que eles puderem fazer para que a igreja do Senhor feche as suas portas e deixe de existir, se possível for. Isso faz parte da estratégia do inimigo e faz parte da luta espiritual que nós estamos tendo com o reino das trevas diariamente. Estejamos, pois, atentos, sabendo que nessa luta somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu repito aqui o que falei lá no capítulo 3 acerca do altar que os filhos de Deus restauraram, reergueram. Ele representava a vitória de Cristo sobre o reino das trevas, o acesso do crente à presença de Deus, o Pai, sua união eterna a Deus. Falo isso reafirmando que, embora passemos por inúmeras perseguições, e algumas delas por mais difíceis que sejam, devemos saber que em Cristo, o nosso Senhor, somos mais que vencedores, porque Ele venceu também. Estamos em uma guerra espiritual. Essa guerra é contra o reino das trevas. Ele não descansa a todo tempo. Ele está lá tentando, lutando, fazendo com que a igreja pare, com que a igreja desista, com que ela volte atrás. A todo momento tenta nos fazer parar, desistir. E tomando por empréstimo as palavras do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 58, eu encerro esta exposição dizendo: portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza sempre em triunfo. Amém e amém.